Olá, tudo bem? Meu nome é Isabel Laguna e novamente estou aqui para a gente falar um pouco mais sobre envelhecer ativamente e manter o nosso cérebro ativo. Então hoje eu vou falar sobre os nossos sentidos. Eles são vários, mas eu vou apenas citar 5 e como a gente pode trabalhar ele no nosso dia a dia. Bom, como tal, os sentidos são a visão, o olfato, o paladar, a audição e o tato. Então, como a gente trabalhar no dia a dia esses sentidos que estão presentes desde que a gente nasce? Vamos começar com a visão. A visão é um dos sentidos que mais prontamente estão à disposição quando a gente tem o sentido dele perfeito, quando não se tem nenhuma deficiência. Então é possível a gente estimular a nossa memória, o nosso cérebro, por exemplo, olhando fotografias antigas, recordando álbuns, vendo revistas, vendo vídeos, filmes. E muitas vezes ela pode ser também ativada suprimindo. Então eu vou tapar meus olhos, eu vou fechar os meus olhos e tentar identificar aquilo que eu tô percebendo, por exemplo, com os dedos, com as mãos. E aí vem o sentido do tato. Então eu consegui perceber dentro de uma bolsa, se eu tenho um batom, se eu tenho uma chave. Embora isso neste momento seja muito simples, para quem não tem os sentidos aguçados, às vezes existe uma dificuldade. E aí identificar alguma coisa sem o sentido da visão, eu tenho que fazer um outro esforço, eu tenho que demandar um outro tipo de energia pelo meu cérebro para fazer essa identificação. E já falando do tato, então começar a tocar em texturas diferentes, como pelo de animal, saber se é liso, se é crespo, se é mais grosso, se é mais fino, tecidos, espinhos, né? Planta com espinhos, plantas carnudas. Então começar a usar mais isto. Um outro sentido importante também é o paladar. Ao experimentar o sabor de alguma coisa, saber se é mais ácido, se é mais doce. E novamente, quando a gente suprime um dos sentidos, e aí eu vou trazer a visão de novo. Então, por exemplo, se eu for experimentar um doce e fechar meus olhos, eu posso saber se é um arroz com leite, um sagu, uma ambrosia, pelo paladar, sem ter visto ainda. E perceber se tem canela, se tem cravo, se for um sagu, por exemplo, se eu usei suco de uva, ou se eu usei vinho, ou se eu usei leite, ou se eu usei suco de laranja. Veja que é o paladar, é o olfato envolvido e a visão aqui está suprimida. Então eu tive que estimular muito mais esses sentidos para poder perceber o que está acontecendo. E o tato está junto também, porque eu estou levando à minha boca uma colher, né, um talher com esse alimento para eu experimentar e lembrar qual é a distância, qual é a dimensão do movimento que eu tenho que fazer para poder digerir e experimentar este alimento, se for o caso, que eu tô trabalhando. E aí identificar aquilo que eu tô comendo. Isso é um exercício, sim, para o nosso cérebro. Então já falei da visão, já falei do paladar, já falei do tato, da audição. Também é outro sentido super importante, porque sons, músicas, canções, a música é um elemento fundamental na vida de todo ser humano. Todo ser humano, de alguma forma, desde que nasce, já teve contato com a música, se ele teve privado ao longo da vida, mas no ventre materno, o feto tem contato com um elemento primordial da música, que é o ritmo, quando ele ouve os batimentos cardíacos do coração, né? Do coração da mãe. Então a música está sempre presente. Então ouvir uma música de quando se era jovem, de quando se construiu algumas coisas na história de cada um, né, na história individual, a audição traz isso. Então a palavra de alguém, sabe quando a gente ouve um locutor de algum filme, de alguma novela, de alguma história, a audição ela é presente, ela é fundamental para a identificação e como exercício também.
E um outro sentido que eu deixei por último para falar, que é primordial para todos nós, é o olfato. Não que os outros não sejam, mas o olfato é um dos sentidos que está mais ligado ao centro de memória. E muitas das demências têm como efeito colateral, ou como manifestação dela, melhor dizendo, é a ausência do olfato. Então, trabalhar o olfato é muito importante nesta fase principalmente. Antigamente, os médicos percebiam uma doença pelo cheiro do paciente. Os agricultores percebiam se ia chover, como é que estava o clima, pelo cheiro do ambiente. E quem de nós não reconhece um cheiro de terra molhada, um cheiro de chuva, um cheiro de grama cortada? Os animais, eles reconhecem os seus pares e os seus afetos pelo cheiro. O nenê, a criança ao nascer, ele reconhece a mãe nesse primeiro sentido, que é pelo cheiro também. Só que com a modernidade, com a sociedade evoluindo, o que a gente faz? A gente mascara esses odores característicos de cada um, com perfumes, com loções, com banhos, enfim. E aí tu não fica usando mais esse sentido do olfato tão puro. Então a minha sugestão para o olfato é justamente essa, é usar ele enquanto ele está preservado. Então, por exemplo, num alimento, né? Antes de a gente usar o sentido do paladar, cheirar este alimento e perceber, tá mais salgado, tem mais ervas, tem canela, tem cravo, tem baunilha. E depois pôr na boca e com o paladar identificar se isso é verdadeiro, né? E com quem fez também se isso é verdadeiro. Só que isso é um exercício que se faz diariamente. E não é sentir o cheiro do alimento ou da bebida no sentido de ver se tá bom ou ruim, mas de identificar o que tem ali. E quando eu faço isso, eu aciono células no meu cérebro que estavam desativadas, que estavam preparadas para essa identificação, mas que eu no meu dia a dia não estou usando. Porque a gente bebe, a gente come, a gente ouve, a gente fala e a gente não percebe o que está fazendo. Quem não lembra da casa da avó, do cheiro da casa da avó, da comida da mãe, da comida de uma tia, de um doce de alguém? É isso. Muitas vezes tem a ver com esses sentidos. Então, o que eu queria trazer hoje é essa ferramenta que está presente no nosso dia a dia, que são os nossos sentidos. Claro que existem muitos outros, mas especificamente esses hoje eu gostaria de falar, para a gente se manter mais ativo e nosso cérebro funcionando de uma forma mais tranquila. E porque são pequenas atividades que vão fazer ele ter um resultado qualificando o nosso dia a dia. E aí o que eu sempre tenho falado assim, da gente poder viver mais ativamente. Muito obrigada.